Olá, boa noite, pessoal. Tudo bem? Bem-vindos à live dessa terça-feira. Lembrando que esse bate-papo virtual tem apoio da KM Vídeos e da FCSX. Aproveitem para fazer a gentileza de clicar nos coraçõezinhos para avisar o pessoal que está tendo live. Hoje a entrevistada é a Mônica Petrobon. Dispara aí o dedinho no coração e o aviãozinho para notificar as pessoas que a gente está aqui. Oi, Maíra, Toninha, Edmur. Bem, Fábio, Edivaldo. Vamos chamá-la, a nossa estrela de hoje, a queridíssima Mônica Petrobon. Aqui. Chamando, aguardando Mônica Petrobon. Oi, Cecília. Olá! Olá, boa noite. Boa noite, tudo bem? Tudo bem, e você, Damana? Tudo jóia. Então tá bom. O pessoal tá chegando aqui, eu tava falando aqui. Vamos aguardando, hein? Estou ansiosa para essa live. Rafael, boa noite. O pessoal tá chegando aqui. Bastante gente Fernanda entrando. Copete. Oi, Fê. Bem-vindos. Edivaldo, boa noite. Oi, Xênia. Enquanto o pessoal chega, Mônica, eu vou fazer a minha introdução, que é a leitura do resumo do seu currículo, né? Tá ótimo. Enquanto isso, quem estiver por aqui, por gentileza, clica no coraçãozinho para notificar todo mundo que a gente está aqui ao vivo, para ter a oportunidade de ouvir a Mônica. Tá aí. Vamos lá. Minha convidada desta noite é de Serquilho. Antes de empreender seu negócio próprio, trabalhou em estabelecimentos comerciais e em consultório odontológico. Cursou farmácia na Universidade Metodista de Piracicaba e ainda nesse período conseguiu um estágio em uma farmácia também de Piracicaba. Em uma das oportunidades que teve na época da faculdade, chegou a ser gerente e responsável por um laboratório de manipulação. Para expandir o seu conhecimento, ela fez um curso de cosmetologia na Unesp em Araraquara e depois pós-graduação em homeopatia. Hoje entrevistarei a proprietária e farmacêutica da farmácia Arte e Essência, que falará sobre sua carreira e desafios, entre outros assuntos. Bem-vinda, Mônica Petrobon, é um prazer tê-la aqui. Boa noite a todos que estão assistindo. Eu estou muito feliz, muito ansiosa e um pouquinho nervosa com essa entrevista. É natural. Mas eu acho que é normal, né? Como todo mundo. Bom, mas eu agradeço desde já o convite e vamos lá, então. Vamos. Eu estou vendo muita gente aí, muitos amigos, muita gente conhecida. Estou bem feliz. Cacá Viegas, Elô Vilaça, boa noite. Cláudia Della Terra, Rose Santos, Gabriel Bom, Adriana Tawil, Dan Grando, Vânia Módulo, Rose Cancian. Bem-vindos. Para a gente começar a nossa rodada de perguntas, Mônica, eu gostaria que você falasse quem é Mônica Petrobon, farmacêutica e empreendedora de Serquilho, e quais são suas origens. Claro. Bom, como ela mesma falou, né? Meu nome é Mônica, eu sou proprietária e sou farmacêutica da farmácia Arte e Essência. Bom, os meus pais são de Serquilho, né? Meu pai e minha mãe. A gente morou um pouco fora, mas devido ao trabalho do meu pai, nós somos daqui. Meu pai, ele era ferroviário, né? Muito conhecido aí na cidade, por causa do seu humor, ele era muito brincalhão. Minha mãe sempre cuidou da casa, da família, é uma mulher que eu admiro demais, porque ela tem uma personalidade muito de adaptação a muitas situações, então é uma mulher que, se Deus quiser, um dia eu consigo chegar um pouquinho do que ela é. Mas, enfim, nós somos de uma família humilde, né? Na minha infância, na minha adolescência, nós éramos humildes. Meu pai trabalhava, batalhava bastante, né? Para conseguir aí... A gente ter, né? A gente, né? Graças a Deus, nunca passamos fome, nada, mas era a base de muito trabalho.
Mas meu pai, ele sempre valorizou muito o estudo. Então, ele sempre disse que para eu me sentir à vontade em procurar uma profissão que me realizasse realmente. Então, isso sempre foi a filosofia dele. Tá? O meu pai estudou um pouquinho mais velho, assim, mas mesmo assim ele quis estudar. Então, inclusive, ele até fez a escola meio junto com a minha irmã, porque ele teve a oportunidade só depois de mais velho realmente frequentar a escola, mas ele sempre deu muito valor ao estudo. E eu, desde de nova, eu sempre tive vontade de ter o meu dinheiro, né? Então, eu comecei a trabalhar com 15 anos e eu acho que isso foi muito importante, tanto para o que eu sou hoje, para a minha carreira, como pessoa mesmo. Porque desde que eu recebi o meu primeiro salário da Mana, eu já guardava um pouquinho. A minha maior alegria era pegar uma parte dele e colocar na poupança. Porque eu tinha sonhos em comprar um aparelho de som, em comprar uma roupa nova, e como eu sabia que a minha família assim não podia dar tudo que eu, né, tinha vontade, então eu já pensava em como economizar, em como chegar lá. Então eu acho que já foi uma escola para mim aí, tá? Aprendendo um pouco aí, né, de como lidar com o dinheiro. Mas enfim, aí trabalhei, batalhei, depois quando chegou na época da faculdade, o cursinho, né? Eu fiz um cursinho porque eu, né, fiquei um pouco em dúvida onde eu iria prestar, enfim. Mas meu pai sempre me apoiou muito no estudo, isso foi muito importante para mim mesmo. E eu sou uma pessoa que eu gosto de estudar, eu sempre passei madrugadas estudando mesmo, sei da importância disso. Tive muitas mudanças na minha vida, sempre fui atrás do que eu quis, tá? Tanto na minha vida profissional como na minha vida pessoal mesmo, né? E eu acho que eu posso dizer que hoje as minhas maiores realizações são a minha profissão e com certeza o meu filho Felipe. Ai, que lindinho. Quanto tempo ele Que tem? ele vai fazer 4 anos agora em agosto. Ele foi um Nossa, já filho tá muito, sim, ele grande já já. está grande, passa muito rápido e ele é uma criança, como toda mãe acha, né, uma criança muito especial e muito desejada mesmo. Então, ele realmente foi uma das minhas grandes realizações da minha vida. Com Eu acho que certeza. é isso. Deixa eu dar boa noite aqui para Ângela Wobleski, Ana Bottini, Fino Cristal Bijuterias, Ana Cristina Bonadia coloca aqui Pai Herói, Sônia Catai, Seu Amauri, Olga Gliardi, Lisete Pacheco, Elaine Gonçalves, Juliano Fidelis, Miriam Pietrobon, bem-vindos. E clica no coraçãozinho, pessoal, por É. favor. Mais pessoas chegarem aqui e terem a oportunidade de conhecer um pouco mais sobre a Mônica. Isso. Mônica, com uma história de mais de 15 anos de dedicação à farmácia, arte e ciência, quais são suas maiores conquistas e quais foram os desafios iniciais desse trabalho? Bom, Damana, eu acho assim, né? O curso de farmácia, ele é um curso muito técnico. Então, a gente não aprende como ser empresária, como administrar pessoas e como administrar empresa. O curso se preocupa com a técnica, o que é importante. Mas assim, quando eu resolvi que eu iria montar a minha farmácia, que era um desejo meu, a minha primeira preocupação era se iria dar certo, né, a empresa. Eu acho que é uma preocupação que todo mundo tem, na verdade, né? A incerteza, o medo de não dar certo. E eu não tinha experiência assim na administração, né? Como você mesma leu aí, eu trabalhei em algumas empresas antes, que foi aí que eu consegui uma bagagem muito boa para eu iniciar a minha empresa. Na época também, óbvio, eu tinha pessoas do meu lado que me ensinaram muito e que me apoiaram, isso foi muito importante para mim. Mas assim, o empreendedorismo não está no meu DNA, minha família não é. Então eu tive que aprender na raça mesmo.
Mas, enfim, essa empresa que eu trabalhei, eu era gerente de uma rede de farmácias que tinha muitas distribuições do laboratório que a gente manipulava. E como eu era gerente e farmacêutica responsável, então eu tinha um grande laboratório para mim. Eu digo que às vezes a gente aprende, a faculdade é muito importante, né? A técnica é muito importante. Mas quando você cai no mercado de trabalho, aí é que você vai ali para a luta, é que você vai no dia a dia aprender, correr atrás. Então, isso foi fundamental para montar a minha empresa. A minha empresa foi muito inspirada no molde dessa empresa que eu trabalhei, que eu admirava muito, que eu tenho saudades até hoje, porque era uma empresa muito boa. E eles me deram total liberdade lá para mesmo eu sem experiência, eu consegui levar muito bem na época. Eu era muito nova, quase recém-formada. Foi um desafio que eu fiquei muito em dúvida quando eles me ofereceram. Eu tive muito medo de aceitar. Mas eu sou difícil de dizer não para algum desafio. Eu sofro, eu passo a noite em claro, eu me preocupo, mas eu não gosto de dizer não. Eu gosto de me desafiar mesmo. Então, eu aceitei e eu dei conta daquilo. E aquilo foi fundamental para a minha carreira. Então, assim... E assim, Damana, eu tenho para mim que tudo na vida que você faz com algumas regrinhas, que é assim, um conhecimento do que você está fazendo. Você tem que ter um estudo, você tem que estudar uma preparação, você tem que estudar o que você vai fazer, você tem que ter um conhecimento prévio. Você tem que, né? Eu conhecia, de farmácia eu conhecia, eu só trabalhei com manipulação, então eu tinha a técnica, eu tinha todo o processo, como deveria ser feito. A parte, assim, de execução eu sabia muito bem. A minha maior dificuldade foi realmente na parte administrativa. Mas aí eu acho que você vai se informando e tudo que você faz com amor, com dedicação, dá certo. É o que eu falo. Se você tem dúvida em fazer alguma coisa, mas se você tem conhecimento daquilo e você tem vontade, você tem amor pelo que você faz, não tem como dar certo. Não tem como não dar certo. E uma coisa que eu acho muito importante é você ser honesta no que você faz, Damana. Isso é incrível. É uma coisa que parece muito boba, mas é muito importante. Você ser honesta com o que você faz. Você ser honesta com o seu cliente, sabe? Você realmente mostrar o que é bom e realmente falar a verdade. Então, eu sempre levei a minha empresa dessa forma, com honestidade e dedicação. Aí foi indo e deu tudo certo. Eu acho que eu consegui me sair bem. Hoje eu lido muito melhor com as coisas da empresa, com as dificuldades. No começo a gente sofre muito, a gente tem muita insegurança, a gente tem muito medo, as coisas abalam muito a gente, mas nada como o tempo, como a experiência, para você começar a se acostumar com as situações, você já começa a ter respostas mais rápidas, é mais fácil. Então, eu acho que é isso. O segredo é esse, na verdade. É dedicação e amor. E se você pudesse rotular assim, Damana, a minha maior conquista no meu negócio o que você diria? Damana, com certeza, a maior conquista que eu tenho na farmácia é o nome que eu construí, que eu não construí sozinha. Porque, assim, eu falo para as meninas que trabalham, que compõem a minha equipe. É muito importante você ter as pessoas que trabalham com você pensar da mesma forma que você. Então, é você encontrar as pessoas certas para estar do seu lado. Então, eu tenho pessoas lá que estão há muito tempo, pessoas que foram e voltaram. E assim, eu tenho certeza que a minha maior conquista é o nome que a gente construiu para a farmácia, é as pessoas procurarem a gente porque sabem que lá a gente vai, sabe, vai fazer aquilo com amor, com honestidade mesmo, e as pessoas que estão do meu lado lá, porque a gente não faz nada sozinho. Exatamente. Então, assim, eu consegui as pessoas que pensem da mesma maneira que eu penso e tá lá do meu lado. Então, essa é a minha maior conquista profissional. Deixa eu falar aqui boa noite para a Suzy Della Terra, a Thalin, Jorge Mariano, Slim Protec.
A Ana Cristina coloca um recadinho aqui. Acho maravilhoso a personalização da manipulação, principalmente na infância, quando aplicada com sabedoria, as necessidades reais proporcionam resultado a longo prazo sensacionais. Júlia Leardini, boa noite. Eduardo, doutora Renata Salmaço, de GT. Muita gente por aqui. Sejam bem-vindos. Adriana Sotilo, que esteve com a gente ontem, um beijo. Eu vi um pouquinho da entrevista dela, muito divertida, gostei bastante. Um beijo para ela. Oi, Sandra. Mônica, você pode explicar a diferença entre uma farmácia de manipulação e uma farmácia comum? E também o que difere os medicamentos de marca e dos fabricados numa farmácia de manipulação? Certo. Existe uma diferença fundamental entre uma farmácia de manipulação e um medicamento industrializado. Bom, como o próprio nome diz, o medicamento industrializado, ele é produzido em grande escala. Ele é produzido através de um maquinário e ele tem uma formulação pré-determinada, é uma fórmula fechada. A farmácia de manipulação, o grande diferencial dela, que é o que me faz eu me apaixonar por ela, é a individualização. Ou seja, na farmácia de manipulação, nós produzimos um medicamento para a pessoa. Então, nós sabemos, Amanda, que as pessoas, nós somos diferentes, né? As nossas necessidades são diferentes, o nosso organismo é diferente, a nossa doença é diferente. Então, na manipulação, a gente consegue entregar um medicamento que tem para atender a necessidade daquela pessoa. Tá. A indústria, ela vai fazer um medicamento, com isso, ela não tem uma flexibilização de dose. Então, independente do estágio da doença que você esteja, você vai ter que tomar aquela dose, independente da sua idade, você vai ter que tomar aquela dose. Ou seja, o indivíduo se adapta ao medicamento. Na manipulação é o contrário. O medicamento vai se adaptar à necessidade da pessoa. Tá? Então, a gente tem muitas vantagens com relação tanto à adesão, que vai dar uma maior adesão ao tratamento, porque você pode diminuir um pouquinho a dose, então ele vai ter um pouquinho menos efeito colateral. Você pode associar ativos, então em vez de você tomar aquele monte de medicamento, você consegue colocar tudo isso em um medicamento só. Enfim, basicamente é isso. É a individualização do medicamento mesmo. A personalizar ele mesmo para a pessoa. Jorge Maria dizendo que está apaixonado pela manipulação. E a diferença também entre a farmácia de manipulação e a farmácia dos fabricados. Sim, porque na farmácia de manipulação, a gente produz tudo ali. Então, todo o processo é feito dentro dela. Então, tem todo uma metodologia, né? Eu trabalhei um pouco tempo numa drogaria, que a gente chama de drogaria quando ele vende apenas o medicamento industrializado. Uhum. E assim, óbvio, para mim foi difícil porque eu não tinha experiência, eu não conheço muito nome comercial, são diferentes. Eu falo que é da mesma coisa que o médico se especializa em dermato, em gastro. Eu vejo bem que quando a gente trabalha numa drogaria, é muito diferente de trabalhar numa farmácia de manipulação. A dinâmica é completamente diferente. Eu falo que até os clientes que vão até uma farmácia de manipulação são diferentes. O próprio ambiente também eu percebo, né? Sim, o ambiente é. Então, o que eu percebi quando eu trabalhei na drogaria? As pessoas vão, elas querem comprar um medicamento, muitas vezes elas não querem ouvir ali a recomendação farmacêutica, elas querem comprar, elas querem resolver o problema. E o cliente que vai até a manipulação já é um cliente que ele gosta de conversar, ele gosta de saber o que ele está tomando.
ele normalmente são clientes que procuram alguma coisa também mais natural, não que na manipulação seja um medicamento natural, não, mas eles procuram algumas alternativas diferentes. Então, é um cliente, assim, que tem um perfil diferente. Então, você percebe que a dinâmica na farmácia é diferente. E a manipulação é isso, todo o processo acontece lá dentro. Então, a venda é só uma partezinha do processo. O que numa drogaria acontece, que é, né, a gente está preparado para a venda, para o atendimento, a manipulação, o atendimento ao cliente é importante, mas é apenas uma pontinha de todo o processo que acontece. Então, são empresas completamente diferentes, eu encaro como assim, especialidades completamente diferentes. E eu sou especializada em manipulação. Realmente é o que eu gosto desde que eu me formei na faculdade. Graças a Deus eu consegui um estágio. Meu primeiro estágio foi numa farmácia de manipulação quando eu ainda fazia faculdade. E foi ali que eu falei, não, é isso que eu quero. Foi aí que eu me apaixonei por tudo que acontece numa farmácia de manipulação. E E, eu... enfim... Pode completar, desculpa. Não, enfim, assim, eu já tenho um tempo de formada, né, Damana? Sou nova, mas eu tenho um tempinho aí. Então, eu vi muita coisa acontecer dentro de uma farmácia. Então, eu vi todo um processo de mudança, assim, sabe? Quando eu comecei a trabalhar numa farmácia de manipulação, a gente tinha uma balança e uma calculadora, que eu levava a receita do lado da balança, fazia a conta e pesava. Hoje eu vou falar um pouquinho depois sobre o processo que acontece dentro. Aí você fala, nossa, mas é uma mini indústria. Se for ver bem, todo o processo que a gente tem lá dentro, todo o controle, é uma mini indústria. Enfim, então toda essa mudança, eu acompanhei toda essa mudança e para mim foi muito gratificante tudo isso. E desde o processo lá da manipulação até a entrega final do produto para o seu cliente, você acompanha isso com frequência, assim, né? Porque seus negócios cresceram, consequentemente, né, sua agenda passou a ser mais restritiva, né? Você ter menos tempo. Você consegue ainda acompanhar tudo isso, ver se está do seu jeito, na sua personalização? Damana, assim, sim, mas como eu falei, a manipulação ela não é mais tão subjetiva, ela não é mais tão. Ela tem muita coisa que controla hoje. Eu vou explicar depois um pouquinho para vocês como acontece lá. Mas, assim, todo o processo de manipulação hoje é controlado pelo computador. Então, eu consigo, de repente, da minha sala, eu acompanhar todo o processo dentro da farmácia, porque em cada estágio que essa fórmula está dentro da farmácia, do meu computador eu consigo acompanhar. Se ela ainda está, se ela está ainda no atendimento, se ela já foi para o laboratório, se ela está sendo pesada, se ela já foi pesada, como essa fórmula foi pesada, a quantidade pesada de cada ativo, se essa fórmula já passou pelo controle de qualidade, se essa fórmula já foi rotulada. Então, todo o processo hoje é muito amarrado e muito controlado. Obviamente que, assim, a minha maior alegria é estar circulando pela farmácia. Muitas vezes a parte administrativa toma grande parte do meu tempo, mas assim, o setor que eu mais gosto da farmácia é o atendimento, é o conversar com as pessoas. Eu tenho lá na farmácia uma outra farmacêutica, que é a Suzy, que ela está nos assistindo aqui, que ela também ajuda em todo o processo. Eu tenho as meninas do laboratório que foram treinadas e são muito boas no que faz. E, enfim, tudo lá é muito controlado. Então, eu consigo, mesmo da minha sala, eu saber tudo que está acontecendo na farmácia. Mas, assim, aquilo, você está circulando, você está andando, você está vendo. E, assim, se um processo falha, Damana, no final você não consegue completar o medicamento. Então, a gente não tem como o medicamento sair errado, vamos dizer. Porque tudo é amarrado, o processo todo é amarrado. Então, hoje é tudo muito controlado. Diferente de quando eu comecei, que assim, hoje eu posso dizer isso, né? Eu sempre fui muito cuidadosa, mas há muito tempo atrás, a farmácia, a gente ia realmente com a receita do lado da balança. E a gente calculava isso na mão, entendeu? Então, era
aquela coisa que você tinha que saber muito bem o que você estava fazendo. Hoje, de jeito nenhum isso acontece, né? Isso é tudo muito informatizado. Então, é o controle e dá para ser feito, sim. Que legal. Deixa eu dar boa noite aqui para Adriana Marcon, a Denise, Cris Serrão, Rosilene, Mari, Colégio Pintando 7, TV Cidade Jardim, Adriana Martins, Viacada, Kate, muita gente aqui. Oi, Adriana, obrigada, viu, pelo apoio. Beijo, Kate, que sempre acompanha aqui as lives. Mônica, explica pra gente quais são os benefícios da manipulação de medicamentos e como é o processo de elaboração dos mesmos, Certo. para quem sabe. Bom, Damana, acho que depois de tudo que eu falei, o benefício da farmácia de manipulação está na individualização. A gente sabe que, assim, cada vez mais a medicina ela tende a ser individualizada. Então, existem estudos sobre a influência da genética, dos genes, na resposta do organismo ao medicamento, tanto quanto com relação à sua eficácia, como com relação aos efeitos colaterais que eles podem dar. Então, o mesmo medicamento dado a pessoas diferentes terão respostas diferentes. Então, essa seria a farmacogenética, né, que já está há algum tempo sendo estudada. Então, com certeza, assim, eu acredito que a individualização do medicamento vai crescer cada vez mais, tá? Aí você me perguntou sobre o processo da elaboração dele. Essa é a Bem parte que eu mais beabá, gosto. assim, para o pessoal entender, se conseguir passar bem beabá para entender Sim, como que funciona. tá. Eu vou falar um pouquinho sobre o processo do que acontece ali. Porque eu acho importante que as pessoas às vezes chegam, né, na farmácia e pedem a fórmula, elas não têm noção de todo o processo que é envolvido. Então, isso demora tem um tempo. Então, a gente tem que ter um tempo da manipulação dele. Damana, quando uma fórmula entra na farmácia, ela é calculada, o orçamento é feito e a fórmula é aprovada pelo cliente. Depois que ela é aprovada, Damana, ela passa por uma conferência farmacêutica, realizada por mim ou pela outra farmacêutica. O que nós vamos conferir ali? Nós vamos conferir se a dose receitada está correta, se a associação está correta, se a digitação foi correta. Então, Damana, não é difícil nós encontrarmos, às vezes, erro de digitação por parte do prescritor. Então, a gente tem a responsabilidade de estar realmente atenta a isso e entrar em contato com esse prescritor. Isso acontece com uma certa frequência. A gente pode errar, às vezes, na hora da digitação. Então, é responsabilidade nossa. Então, depois de verificado tudo isso, se está tudo correto, essa fórmula, juntamente que é impressa uma ficha de pesagem ou uma ordem de produção que a gente fala, que lá tem tudo, tem o que vai no medicamento, qual o lote que deve ser usado e a quantidade a ser pesada de cada substância, tá? Então, essa ficha de pesagem, juntamente com a receita, ela vai até o laboratório. No laboratório, o processo de pesagem ele acontece da seguinte forma. A gente tem um código de barra nessa ficha que a gente vai ler e o computador vai identificar a fórmula que vai ser pesada. E a pessoa vai lá pegar, ela fala, tá, então a primeira substância é o paracetamol. Ela vai, pega esse frasco do paracetamol, ela vai ler o código de barra que tem no pote do paracetamol e o computador vai ver se foi pego o pote correto. Porque tem substâncias que têm nome parecido, então ele verifica se realmente aquela é a substância correta. Porque o computador ele é ligado à balança, tá? Aí ele verificando que a pessoa pegou o pote correto, ele vai liberar para pesagem. Ele fala, então você vai pesar, ele vai mostrar, pese 5 gramas de paracetamol. Aí ela vai colocar essa quantidade na balança. Quando ela atinge essa quantidade na balança, ela vai apertar o Enter no computador, ele vai ler na balança se a quantidade está correta e vai permitir que passe para a pesagem da próxima substância. E assim sucessivamente até pesar toda a fórmula. Se você pesar 4,8, ele vai falar pesagem incorreta. Aí você tem que chegar na pesagem correta para que você continue
pesando aquela fórmula. Então, não tem como pegar a substância errada ou pesar a quantidade errada, senão o computador não sai daquilo. Ele não vai para frente e não vai para trás. Aí, finalizado, pesando todos os ativos daquela fórmula, nós levamos até nós colocamos um pote específico que vai até uma máquina, e essa máquina é a responsável pela mistura dos ativos, pela homogeneização dos ativos. Então, antigamente, a gente fazia na mão. Com isso, às vezes, você tinha dispersão de partículas no ar, que poderia aumentar a contaminação da pessoa que estava manipulado, ou talvez contaminar a fórmula que estava sendo pesada ali do lado. Hoje, nós fazemos, a nossa farmácia faz esse processo num pote fechado, e ele é homogeneizado por uma máquina. Depois de feito isso, misturado todos os ativos corretamente, ele vai para a próxima etapa, que é a encapsulação da mana. A gente vai colocar a substância dentro das cápsulas, tá? Isso é feito manualmente. Então, se a gente precisa encapsular 30 cápsulas, a pessoa, a pessoa responsável por isso, ela vai colocar as 30 cápsulas num tabuleiro de cápsulas que a gente chama. Ela vai colocar todo aquele pó, né, que foi homogeneizado dentro da cápsula, tudo de uma vez só. A cápsula tem que ficar completamente preenchida, tá? Vão ficar todas por igual e completamente preenchida. Essas cápsulas vão ser fechadas. Aí, dessa etapa, ela vai para o controle de qualidade. O que é feito lá? Lá, elas são recontadas através de um aparelhinho que a gente tem. Ele conta a quantidade de cápsula. E nós vamos fazer um peso médio. Nós vamos pesar uma quantidade que representativa da fórmula. Ou seja, nós vamos pesar 10 cápsulas. O computador, isso tudo na balança, conectado também ao computador. Pesado essas 10 cápsulas, o computador ele vai ver o peso médio. Para que serve isso? Vamos resumir. Ele serve para ver se as cápsulas foram preenchidas corretamente e se todas estão preenchidas com a mesma quantidade, para garantir que a mesma quantidade de ativo esteja lá dentro. Então, você percebe que todo o processo é amarrado. Nós Sim. somos manipulação, mas nós temos um processo muito bem amarrado. Então, tudo isso leva um tempo, né? Tudo isso tem que ser executado sem pular nenhuma etapa. Depois de feito esse controle de qualidade do produto pronto, da cápsula pronta, ele é colocado dentro do pote, aí ele vai, e tudo isso ele segue junto um rastreamento que a gente fala. É uma etiquetinha que a gente cola no pote, que ela nasce junto com o início do medicamento e ela vai embora com o medicamento, ela é colada no pote. Tudo isso para, se de repente o pote se perder na farmácia, o que não acontece, a gente vai saber do que se trata aquela fórmula, tá? Então, depois de feito todo esse processo, ele sai para uma outra sala, onde essa fórmula é rotulada, tá? Depois que ela é rotulada, ela passa por uma última conferência, também feita pela farmacêutica, onde ela vai conferir todo o processo. Ela vai conferir se o pote está adequado, se o rótulo está adequado. A gente tem essa ordem de produção. Na ordem de produção, cada etapa, cada pessoa que realizou cada etapa, ela assina, ela vai anotar a cor da cápsula que foi usada. Então, a gente reconfere tudo que foi feito. Aí, essa fórmula está pronta para ser entregue ao cliente. Então, ela tem um processo muito amarrado. O creme, ele segue um processo um pouco diferente, né? Ele vai para um outro laboratório onde a pessoa vai produzir o creme. Então, ela inicia toda a produção. Ele também tem a conferência antes, ele sobe para o laboratório. O creme é todo produzido por uma pessoa. Depois também tem um controle da viscosidade, se a viscosidade está de acordo, se a essência está de acordo. É uma conferência visual, né? Que não tem muito como você medir ali o que foi. Mas também é todo feito por um cálculo por computador, enfim. E tem todo também um processo aí amarrado de conferência. Mas assim, e daí, da minha sala, Damana, no meu computador, eu consigo ver onde está, em que etapa está essa fórmula. Se ela já foi pesada,
como cada componente foi pesado, se foi, sabe, o horário que foi feito, quem pesou. Então, tudo, eu consigo acompanhar do meu computador tudo isso. Tá? Então, é tudo muito Legal. controlado. Não é assim, eu vou fazer a fórmula, vou na balança, peso e tal. Não. Tem todo um controle que eu posso pegar tudo que eu fiz aí e conferir e ver, enfim. É tudo muito, muito, né, controlado mesmo. Deixa eu Eu dar acho boa que eu noite. consegui passar um pouquinho. Deu, não deu para entender. Deu sim. Ficou muito Que claro, bom. bem simples de entender. Boa Sim. noite, Estela. Ira Moretti, boa noite, Eli. S. Mazer. A Ana Bonadil coloca aqui, falando o show que você está dando de explicação para a gente. Dani Dinardi, Cíntia Pilon, Juliano Meneghel, boa noite, Roseli Gaiotto, Guto Milaré, Maria, André, Nilza, bem-vindos. Mônica, o medicamento manipulado é tão seguro quanto o da indústria farmacêutica? Sim, eu acho que depois de explicado todo o processo, sim, mas é engraçado, Damana, porque existem algumas dúvidas, eu acho que eu gostaria de abrir um parêntese aqui, né? Tem muitas pessoas que ainda acreditam que o medicamento manipulado, ele é mais natural do que o industrializado. E eu digo que não, por quê? Porque o nosso princípio ativo, a nossa substância, ela é a mesma utilizada pela indústria. Com relação até à qualidade que a gente entrega aí, que a gente entrega de um medicamento manipulado, todo o processo é esse que eu te expliquei. Na compra desse ativo, a gente tem todo um processo para realizar também a compra, a gente tem que fazer uma qualificação dos nossos fornecedores, analisar toda a documentação para ver se eles têm todas as licenças da vigilância sanitária, todas as fiscalizações que tem que ter. Nós temos que ter a gente tem até grupos que vão lá e fazem uma auditoria no nosso fornecedor para ver se realmente tudo isso acontece. E assim, a maioria dos nossos fornecedores são os mesmos que fornecem os ativos para a indústria. Então, o nosso ativo vem do mesmo local que a indústria compra para fazer o industrializado. Tá? Então, a gente tem a mesma qualidade de ativo que eles. Então, não é mais natural, não é mais fraco. A notícia ruim é que os efeitos colaterais vão ser os mesmos, tá? Então, é isso. E assim, a farmácia, além de todo esse processo, existe muita coisa ainda por trás na farmácia de manipulação. Por exemplo, nós temos algumas classes terapêuticas que, para poder manipular, nós temos que ter cabines dedicadas, que a gente chama. Então, lá na Arte Essência, a gente tem 3 cabines dedicadas. Uma para manipular antibiótico, uma para manipular citostático e uma para manipular hormônio. Essas cabines, elas têm alguns diferenciais. Elas possuem uma pressão negativa. Para que serve isso? A pressão negativa, ela faz com que o ar dentro da cabine se renove mais rapidamente. Isso vai fazer com que o medicamento, a pessoa que esteja manipulando, corra menos risco de contaminação, apesar de toda a paramentação que é exigida, né? Por essa renovação mais rápida, a pessoa, né, vai correr muito menos risco de ter uma contaminação ali, né? De aspirar aquele ar. E também a contaminação de uma fórmula para outra. Apesar de a gente começar o processo da pesagem lá na Arte Essência, né? A gente inicia o processo de pesagem. Quando termina, esse medicamento está num frasco fechado, porque ele vai para trituração num frasco fechado. Então, a contaminação cruzada não tem como ocorrer, mas ainda assim a cabine, essa pressão negativa, ela faz isso, essa renovação mais rápida. Então, ir para uma entrega de um medicamento de qualidade. A gente tem também, para você ter uma noção de tudo que a gente tem lá,
A gente tem também uma empresa que nós contratamos que faz a coleta do nosso lixo, é uma empresa de Campinas. Ela vem e coleta todo o material que entra em contato com medicamento, com substância. Por quê? Para que esse material não contamine o meio ambiente. Então, a gente descarta em lixos especiais, onde essa empresa vem coletar e faz a incineração para que não contamine o meio ambiente. Existem muitos outros. Nós temos também, além desse controle de qualidade aí que a gente faz dentro da farmácia, a Florin, o Juliano é um fornecedor meu da Florin, de uma empresa muito grande que fornece fitoterapia, está acompanhando a live. Obrigada, Juliano. Enfim, nós contratamos também um laboratório de fora, onde a gente manda amostras das nossas fórmulas feitas lá, para eles fazerem a análise da fórmula. Então, ele vai pegar a cápsula que a gente manipulou, eles vão verificar se lá realmente tem o ativo que a gente diz ter e se está na quantidade correta. A gente pega amostras, né, de algumas fórmulas e manda por um tempo determinado. Isso é exigência até da Vigilância Sanitária, né, da Anvisa. Então, a gente manda amostras de fórmulas que a gente faz. Nós mandamos a nossa água também, que a gente utiliza. Nós temos um aparelho de osmose reversa, né, que faz essa purificação da água para ser usada para a manipulação das fórmulas. E ainda assim, a gente manda amostras da água mensal para fazer uma análise dessa água, tanto uma análise de micro-organismo, como uma análise de substâncias, enfim, uma análise completa da água. Então, existe todo um processo por trás disso. Eu falo que, assim, o maior custo de uma farmácia nem sempre é o princípio ativo, mas todo o processo que envolve, toda a qualidade, que é tão importante quanto o que você está colocando ali dentro da cápsula, né? Porque tudo isso é muito importante. Então, todo o processo que envolve a farmácia... Todo um controle, né? Todo um controle que tem. Isso tem Muito muita sério. coisa que eu não lembrei aqui no momento, mas a gente tem tudo um processo muito, muito grande mesmo para estar produzindo. Legal. E conta pra gente, o que te levou a fazer o curso de estudo em cosmetologia na Unesp? O que ele acrescentou na sua profissão? Olha, Damana, eu sou uma pessoa que eu sempre gosto de buscar, assim, eu sempre gosto de estar... Eu gosto de cursos, eu gosto de estar me informando. Às vezes a gente vai mais para a parte administrativa e recursos humanos, às vezes a gente tem que fazer um pouco de tudo, às vezes a gente tem que intercalar entre um curso técnico, um curso de RH, um curso de como liderar, enfim, é uma loucura a vida, né? Mas, assim, o que me buscou fazer esse curso? Quando eu pensei que eu estaria montando a minha farmácia, mesmo tendo uma experiência, eu achei bem bacana, assim, eu tá tendo um conhecimento mais aprofundado dessa parte de cosmetologia. Então, esse curso, assim como minha faculdade, ela me deu um embasamento muito bom, tá? Para um conhecimento melhor dos cremes, um conhecimento melhor de como manipular, dos diversos tipos, né, de cremes, enfim, de bases, de loção, porque a variedade é muito grande, né? A gente tem uma gama muito grande do que pode ser feito dentro de uma farmácia. Mas, Damana, isso foi um curso que eu fiz. Depois desse vieram muitos outros. Eu acho que essa especialização tem que ser todo ano, né? Então, todo ano a gente tem um congresso muito bacana na área de manipulação, né? E eu sempre faço questão de participar. Lá dentro ocorrem muitas palestras, muitos cursos. A gente encontra com profissionais maravilhosos, né? Que numa troca, numa conversa, você consegue adquirir muito conhecimento. Então, tudo isso. É a busca por estar sempre melhorando, né? Enfim, E daí é você isso. vem aqui e traz pra gente toda a sua bagagem. Toda vez que eu... Simples, né? Esclarecedora. Que Sim, legal, toda hein? vez que eu vou Parabéns. num congresso, aí as minhas amigas falam, Mônica, traz novidade, traz novidade. E é o que eu gosto mesmo, né? Eu acho que é isso aí, a gente tem que correr atrás. É. E fala pra gente, cosméticos não são mais produtos destinados apenas à beleza, né? Sim, Explica melhor pra gente isso daí. sim.
Bom, as coisas vão mudando, né? Eu acho que, graças a Deus, a gente tem aí muita coisa a nosso favor, né? Eu sou uma pessoa que eu gosto muito da prevenção, então eu gosto muito de correr atrás de como envelhecer com saúde, envelhecer mais bonita, cuidando aqui. Então, o cosmético aqui, né? A gente tem acesso hoje a muita coisa boa. Nós temos, assim, ativos franceses que são usados naquelas marcas renomadas francesas. A gente tem os nossos fornecedores trazendo isso para a gente. Então, a gente tem, assim, né, a possibilidade. Então, a parte cosmética aí de beleza cresceu muito na nossa área. E o bacana é que, assim, às vezes você vê uma marca francesa, eu adoro, eu também, quando eu tenho a possibilidade, eu compro alguns cremes que eu gosto de experimentar. Sou uma pessoa que eu gosto de experimentar a textura, eu gosto de ver o cheiro, eu gosto de pegar ideia. Então, eu gosto. Só que, assim, às vezes você compra um creme aí caríssimo francês, aí você vai olhar, tem lá um ácido tranexâmico e uma vitamina C. Você fala, nossa, né, que bacana, mas quando você manipula, você pode pôr o ácido tranexâmico, você pode pôr a vitamina C, você pode pôr tanta coisa legal, você pode fazer associações possíveis, né? Tantas associações possíveis, trabalhar com tanta dose, assim. Porque quando uma indústria faz da mana um medicamento ou um cosmético, ela tem que pensar que ela vai atingir um número muito grande de pessoas. Pessoas de países diferentes, de raças, de etnias diferentes. Então, elas têm um limite de dose, um limite de associações. Porque uma dose mais alta de uma vitamina C, ela pode causar uma alergia, ela pode causar uma reação mais, né, acentuada para uma pessoa. Então, assim, existe essa preocupação, existe esse limite, né? E quando você manipula, você está fazendo para a pessoa. Então, você pode trabalhar melhor as doses, você pode trabalhar melhor as associações, né? E a indústria, quando ela faz uma coisa e ela causa que possa, ela vai atingir um número muito grande, então ela pode causar um mal a um número muito grande de pessoas. E na manipulação a gente faz para uma pessoa, entendeu? Então a gente consegue trabalhar melhor isso. E assim, e falando um pouco desse avanço da cosmética, hoje os cremes, eles não são feitos somente para beleza. Nós temos um creme transdérmico, por exemplo, uma via transdérmica. O que é uma via transdérmica? Você faz uma reposição, por exemplo, hormonal, não mais por via oral, mas passando um creme na pele. Ele vai ter, o creme tem uma composição especial que vai carrear esse ativo por todas as camadas da sua pele e cair na corrente sanguínea. Então, é legal que ele não tenha a primeira passagem lá pelo fígado, então ele cai na corrente, ele vai sofrer algum metabolismo ali na pele, mas o ativo ele vai estar mais biodisponível na sua corrente sanguínea. Então, tem uma grande vantagem. E não só um hormônio, tem muitas classes terapêuticas aí que conseguem usar um creme transdérmico. Tá, isso é uma coisa que surgiu, tá, faz um tempo, mas é uma coisa mais nova, né? E hoje em dia está se usando muito essa reposição hormonal por via transdérmica com resultados fantásticos. Então, Bacana. assim, a cosmética evoluiu muito, né? A gente tem muita texturas de creme, essências francesas, assim, que eu fico, quando eu vou nesses congressos, assim, então tem muita coisa legal, muita coisa nova, muita novidade mesmo, é bem bacana. Ai, muito bom, né? Neste universo da cosmetologia, qual é a tendência das formulações em segmentos como cuidados com a pele e qual é a perspectiva do futuro desse mercado para produtos anti-idade? Certo. Olha, Damani, eu costumo dizer, assim, a gente deu um salto muito grande quando surgiram um novo tratamento assim para beleza. A gente deixou de utilizar apenas um creme. Agora a gente faz um tratamento ou seja, um tratamento de uso oral associado a um tratamento out, que é um creme. Então, a gente surgiu aí os nutracêuticos, né? Que seria a junção da palavra nutriente com farmacêutico. Ou seja, né, falando de uma maneira bem simples, são as vitaminas, os alimentos em cápsula.
E então, assim, hoje nós temos muitos ativos que são para ser tomados, que tem uma ação anti-envelhecimento com resultado muito bacana, um resultado rápido, que você associa com creme e o resultado vem bem mais assim evidente, né? A gente tem aí o que a gente chama de um protetor solar de uso interno. Obviamente que ele não vai descartar o uso do protetor solar, da loção, mas ele torna a pele muito mais resistente aos danos causados pelo sol, tanto assim de mancha como os danos mesmo. A gente tem aí diversos tipos de colágeno. Hoje o colágeno não é simplesmente um colágeno, tá? A gente tem diferentes tipos de colágeno. Então, a gente tem colágenos específicos para articulação e nós vemos no dia a dia da farmácia pessoas que estavam já caminhando por uma cirurgia. Elas conseguem reverter o quadro tomando esse colágeno que basicamente não tem efeito colateral, muito tranquilo de tomar. A gente tem o Verisol, que é um colágeno específico para a pele. Então, você toma ele estimula a produção do colágeno na nossa pele, principalmente para mulheres ou homens, já com mais assim, de 50 anos. O resultado é muito bacana para a elasticidade da pele e a pele do corpo todo. Então, a gente tem muitos aí nutracêuticos associados com vitaminas que vão melhorar muito, que são muito ricos nessa parte aí da beleza, né? Complementar muito a cosmética. Então, para mim, o grande salto realmente é essa associação do tratamento in e out. Tá? Eu sou uma pessoa que eu gosto muito disso. Então, eu fiz muito cursos nessa área e toda vez que eu volto de um curso, eu gosto de trazer, eu gosto de experimentar, eu gosto de tomar, assim, as minhas fórmulas sempre são renovadas a cada curso, a cada novo conhecimento que a gente adquire, né? Então, é bem bacana aí. Eu acho que é isso, né? Esse é a atualidade aí. E como você vem se preparando? Você já falou dos congressos, né? Mas como você vem se preparando para acompanhar as tendências da cosmetologia diante do mercado de beleza e saúde que está em constante ascendência, né? É muito rápido, né? Exatamente. É assim, né? Eu acho que hoje você não tem mais desculpa, né? Para não se preparar. Às vezes a vida da gente é corrida, enfim, às vezes a gente é tomado pela nossa rotina, né? Mas hoje a gente tem, assim, ainda mais depois dessa pandemia, a gente tem inúmeras oportunidades aí de cursos, né? O que acontecem online, de informações. Eu falo que eu sou uma pessoa que eu valorizo muito a troca de informação com profissionais da área. Então, eu tenho grupos, é uma bobeira, mas eu tenho grupos no WhatsApp que são muito mais enriquecedores do que um curso. Porque a troca de experiência, a troca de informação que ocorre ali é ali. É na hora, é rápida. Hoje a informação está para todo mundo, em qualquer canto do mundo. Então, a maneira de você se atualizar é buscando informação, é conversando com outros profissionais, é buscando cursos, é estar sempre antenada, enfim. Não tem segredo, né? É isso, é você estar correndo atrás, né? Então, e assim, informação fácil você consegue, até de graça, né? Hoje a gente tem muita informação de graça, certo? Então, é isso, é estar ligada com Estudos, tudo. né? Oi? Além dos estudos, né? De você estar aprimorando tanto nessa Sim, parte, como você falou, passar madrugadas aí estudando sim. aquela questão, né? Sim, e eu sou Mônica, uma pessoa. E eu sou uma pessoa assim que, apesar, eu acho que o tempo tá. tá Eu acabando, sou né? uma A gente pessoa tem que correr. eu sou uma pessoa que, apesar de ter informação aí, eu sou aquela pessoa que eu gosto de estar presente, eu gosto de ir no curso, ir até o local, ver o professor olho a olho, conversar com o colega que está do lado fazendo. Eu acho que isso não tem nada que substitua. É verdade. E sobre a campanha, nesse sentido de beleza, né? De produtos de pele e tal, a campanha solidária da Arte Essência em prol do Fundo Social de Solidariedade de Serquilho, como que ela funciona?
Sim, é assim, ó, nós estamos no mês de maio para entrar nessa coisa do que a gente está vivendo hoje. Eu acho que o mais importante é despertar a solidariedade, despertar algo de bom, né? Tentar extrair algo de bom diante de tudo isso que está acontecendo. Então, a gente decidiu no mês de maio e junho destinar 5% das nossas vendas de uma linha de cosméticos que a gente prepara para esse fundo social. Então, a gente acabou o mês de maio, me programei para quinta-feira fazer todo o fechamento e 5% de tudo que a gente vendeu, que são os protetor solar, cremes anti-idade, loção tônica, sabonete, espuma de limpeza. Tem muitos produtos maravilhosos que a gente tem lá e 5% de tudo que a gente vendeu, a gente vai comprar em alimento para doar ao fundo social. Então, é mais uma Ainda dá oportunidade tempo, aí de então, você... né? Oi? Ainda dá tempo do pessoal ir lá, Dá né? tempo, é uma oportunidade de você Participar. experimentar nossa produção muito bons e participar e contribuir aí. E sobre Seria a isso. sua pós-graduação em homeopatia? Como foi essa experiência e como você vê o crescimento da homeopatia, o seu reconhecimento e aceitação pela sociedade em geral? Olha, Damana, a homeopatia, a pós-graduação da homeopatia, para mim, inicialmente veio como uma realização pessoal. Eu sempre fui muito fã da homeopatia. Eu adoro a visão que ela tem sobre o ser humano. Ela tem uma visão holística, ela enxerga o ser humano como um todo. Ela não vai olhar, você está com um problema no seu estômago, eu vou olhar o seu estômago. Não. Ela vai enxergar o ser humano como um todo. Então, ela vai tratar a pessoa, tá? Então, para mim, inicialmente foi uma realização pessoal. E depois eu queria também oferecer para os clientes da farmácia a oportunidade de estar fazendo a homeopatia lá. Porque eu gosto de homeopatia, eu gosto de floral. Então, realmente, e eu acho que a homeopatia, ela não tem que provar nada para ninguém. A homeopatia, ela foi criada, ela existe desde 1796 por um médico alemão, Samuel Hahnemann. E desde então, ela provou que ela está aí. Hoje, ela é aceita pelo Conselho de Medicina, ela faz parte do SUS hoje. E assim, eu acho que a gente não tem que discutir se a homeopatia funciona ou não. A homeopatia, a gente que trabalha com ela, que vê o resultado no dia a dia, é o suficiente. Para mim, ela está mais do que provada de que ela tem resultado. Ela é fantástica. Eu tenho clientes que nunca tomaram um medicamento alopático. Ele só trata com homeopatia e consegue muita coisa com homeopatia. E não é um, são vários clientes. Então, para mim, a homeopatia não tem a discussão se funciona ou não. Ela funciona. Tá? A gente vê, quem trabalha com ela, vê no dia a dia que realmente ela tem um resultado e é excelente. Deixa eu ver aqui, tem uma pergunta pontuada aqui, não sei se já foi feita, mas a gente está chegando no final, a gente vai rapidinho. Uhum. Vamos ver o que é. Deixa eu ver. Nesse momento de pandemia, como está o processo de fabricação de manipulados? Olha, o processo, a manipulação, ela não acabou. A gente teve uma dificuldade aí com relação à aquisição das matérias-primas, porque a maioria das nossas matérias-primas são importadas, então teve aí um momento de falta. Agora nós estamos sofrendo com um aumento, porque tudo, a maioria, 90% é baseado em dólar. E assim, Damanda, para você ter uma noção, sei lá, um ativo que a gente pagava R$ 3 o grama, um exemplo bobo, hoje a gente está pagando R$ 8 o grama. Então não é que ela dobrou, ela realmente aumentou muito porque ela é baseada tudo em dólar. Então a nossa dificuldade na pandemia é essa dificuldade aí de às vezes não encontrar o ativo, dos preços terem subido muito, mas assim, o trabalho está acontecendo, não deixamos, não paramos, estamos fazendo assim o nosso melhor para tentar não deixar faltar nada, né? Não ficar sem Então, o ativo. a gente tem um minuto para se despedir. Eu queria primeiramente Tá. agradecer a você e a todos que acompanharam. A palavra é sua para encerrar. Bom, eu gostaria de agradecer. Eu confesso que hoje eu fiquei um pouco nervosa. Não é a minha primeira live, mas eu fiquei um pouquinho nervosa, mas foi muito gostoso. Eu acho que tudo que a gente fala, do que a gente sabe, do que a gente faz com amor é fácil, flui. Então eu queria agradecer a todo mundo que acompanhou a live,
que deu o apoio, a você da Mana pelo convite, tá? Imagina. E é isso, eu agradeço e fico muito feliz por ter realizado uma live bacana. Obrigada, obrigada, Mônica, obrigada, pessoal. Minha eterna gratidão a todos que estão aqui, tá? Até a próxima. Um beijão, Mônica. Obrigada, viu? Um beijo, até. Tchau. Tchau, tchau.